Por que que nós servimos a Jesus e mesmo assim ainda temos a vontade de pecar? Preciso trazer de uma forma clara nessa reflexão a luta entre a carne e o espírito. A Bíblia ela trata essa questão de forma muito profunda. O fato de alguém ter nascido de novo não significa que deixou de existir uma luta contra o pecado. A vida cristã é uma batalha entre a carne e o espírito. Temos que entender essa divisão. A luta entre a carne e o espírito, em Gálatas capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo ele fala: porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Observe que a carne fala-se da natureza humana, não do corpo físico. Essa natureza humana, ela é inclinada ao pecado. Quando você se converte, você recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, ele casa com o seu espírito. Mas ainda você acaba convivendo com essa natureza humana. Porém, o Espírito Santo, ele casa com o seu espírito e você então recebe uma natureza espiritual ativa. Por isso que existe um conflito. Sua natureza humana quer pecar, tem seus desejos, suas vontades, mas o seu espírito, que já está casado com o Espírito Santo, ele entra em conflito. Por isso que algumas pessoas entram em crise. Tem muitas pessoas, por exemplo, que são muito ansiosas. Ansiedade é um reflexo de... toda pessoa ansiosa, ela tem um excesso de futuro. Ela quer saber o futuro, ela tem picos na sua vida de querer entender ou querer que tudo se resolva. É uma pessoa muito ansiosa. Existem pessoas que são depressivas, são pessoas que em algum momento da sua vida pararam e ficaram ali e não conseguem progredir. O tempo passa, a vida está passando, a idade da pessoa está passando, mas ela está presa, ele está preso numa situação problemática do passado. Isso é depressão, excesso de passado. Ansiedade, excesso de futuro, depressão, excesso de passado. Então, nós temos uma natureza que nós vamos carregar até o dia da nossa morte, ou até o dia que Jesus voltar e nos dar um corpo completamente glorificado. Esse corpo glorificado, ele é um corpo que possui carne também, porém, ele não possui inclinação ao pecado, como esse que nós temos hoje. Nosso corpo físico, a nossa natureza humana, ela é inclinada ao erro. A carne, que Gálatas 5,17, o apóstolo Paulo fala, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. A carne aqui não é o corpo físico, como eu falei, mas a natureza humana inclinada ao pecado. Quando você aceita Jesus, quando você se converte, confessa com a tua boca que Jesus Cristo é o único Salvador da sua alma, da sua vida e também o Senhor da sua vida, que você agora não reconhece apenas Ele como Salvador, mas você reconhece Ele como Senhor, então como Salvador você reconhece que Ele te salva, que Ele te salvou, né? Agora como Senhor você vai servi-lo até o fim da sua vida ou até a volta dele. Quando você se converte e recebe o Espírito Santo, mas ainda convive com essa natureza caída até a glorificação, como eu falei, o corpo que Deus vai nos dar no final de tudo isso. Mas existe um conflito, tá? Internamente você tem uma batalha diária entre a tua vontade e a vontade de Deus. Quem que vai vencer é aquela que você alimentar mais. Se você ora, lê a Bíblia, faz o teu jejum semanal, se você é disciplinado, organizado,
você leva a sério o seu relacionamento com Deus, quem vai estar mais aceso na sua vida é o Espírito, é o seu Espírito que está junto com o Espírito Santo. Então você vai cumprir a palavra de Deus, você vai fazer a vontade de Deus de forma mais intensificada e a sua carne vai estar mortificada. Todo cristão precisa mortificar a sua carne para que o Espírito Santo conduza a vida dele. Se você não ora, não lê Bíblia, não jejua e não mortifica a tua carne, você não é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Você é conduzido pela natureza humana, natureza caída, adâmica, e é isso que muitas das vezes abre porta para demônios agirem na vida das pessoas. As pessoas vivem na prática das suas próprias vontades, do seu próprio eu, dos seus próprios desejos. E o diabo, que não é bobo e nem nada, ele age referente a essas aberturas que a própria pessoa dá na vida dela. Se há luta, quando você decide servir a Jesus, quando você decide ler Bíblia, orar, jejuar, fazer a vontade de Deus, se há luta, isso não significa ausência de salvação. Se a luta do verdadeiro cristão é para se manter aceso diante da palavra de Deus e da vontade de Deus. Muitas vezes, se há luta, isso não significa ausência de salvação. Muitas vezes significa justamente que o Espírito está agindo na sua vida. O Espírito de Deus está agindo na sua vida. O Espírito de Deus quer que você obedeça a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus quer que você ore. O Espírito Santo de Deus quer que você jejue. O Espírito Santo de Deus quer que você mude suas palavras. O Espírito Santo de Deus quer que você deixe, abandone amizades, lugares, pessoas. O Espírito de Deus ele vai pedir para você, ele vai, é uma palavra um pouco forte, mas ele vai incomodar você, ele vai te deixar desconfortável das coisas dessa terra. Pois antes da conversão, a pessoa seguia o pecado sem resistência nenhuma. Era tudo normal, porque não havia uma iluminação e entendimento do que era certo e errado. Mas depois que você aceita Jesus e depois que você serve o Senhor Jesus, reconhecendo Ele como Senhor da sua vida, o Espírito Santo começa a agir na sua vida. E tudo aquilo que antes para você era comum, agora não é mais. Porque o Espírito Santo de Deus ele sempre vai pedir para você deixar certos hábitos, certos comportamentos, certos lugares, certas amizades, certas palavras que saem da sua boca. Ele vai começar a falar para você, pare de falar essas palavras porque não me agrada. O Espírito Santo é o Espírito mais poderoso que Deus dá ao homem e à mulher que decide servir a Deus e seguir a Deus de verdade. O exemplo do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, versículo 19 diz assim, o apóstolo Paulo fala claramente que existe uma batalha entre a natureza humana e a vida espiritual com Deus. Romanos capítulo 7, versículo 19 diz assim, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Romanos capítulo 7, versículo 24 e 25, o apóstolo Paulo ele fala, miserável o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. A vitória não vem da força de vontade, mas da dependência de Cristo. Se você tentar vencer a tua carne, se você tentar vencer sozinho os hábitos naturais da tua carne, você não consegue. É por isso que nós temos que nos humilhar, nos desvaziar, nós temos que nos submeter, nós temos que se tornarmos servos de Jesus. Ou seja, entrar em um nível que nós chamamos de dependência de Cristo. Você já viu uma criança, como ela é dependente da mãe e do pai? Uma criança ela é dependente para comer, para beber, para tomar um banho, para se vestir. A criança é totalmente dependente do pai e da mãe. Então o pai e a mãe estão cuidando daquela criança, porque sabe que aquela criança é completamente dependente. Assim somos nós quando nos aproximamos de Deus. Precisamos entrar nesse ambiente de dependência. Dependemos de Deus, precisamos de Deus. Não é pela força do braço, não é pela nossa inteligência, não é pelo diploma que eu tenho na parede, não é pelo tempo de idade que eu carrego, não é por nada humano que eu consigo vencer a minha própria natureza humana. Você não consegue se vencer. Por isso que existe a tal da dependência a Cristo. Tiago, capítulo de número 1,
versículo 14 ao 15, fala sobre a tentação, né? Gente, a tentação, ela não é pecado. Quando você for tentado ou tentada, você vai ser tentado e tentada a vida inteira, tá? Tiago, ele explica isso, como que o pecado acontece. O irmão de Jesus, no capítulo 1 do livro que carrega o seu nome, Tiago, capítulo 1, versículo 14 até o 15, diz assim: cada um é tentado pela sua própria cobiça. Depois, a cobiça, tendo concebido, dá à luz o pecado. Ou seja, todo mundo é tentado. A tentação não é pecado. A tentação, ela é um convite para o pecado. Quando a tentação vem, e ela vai vir enquanto estiver vivo, respirando, ela vai vir na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sábado, domingo, ela está aí. A tentação, ela é um convite ao pecado. O pecado ocorre quando damos o lugar a esse convite. Então, ser tentado não é pecado, porque nós entendemos, temos conhecimento e temos iluminação na nossa mente e no entendimento que somos seres humanos, mas não fomos criados para fazer a nossa vontade, fomos criados para fazer a vontade de Deus. Entendemos que sozinho nós não conseguimos, é o que eu falei até agora, que nós precisamos nos humilhar e nos submeter à vontade de Jesus para cumprir a vontade do Pai estabelecida na palavra. Não tente fazer isso sozinho. Não tente querer obedecer a Deus sem se humilhar. Como é que eu me humilho diante de Deus para daí conseguir vencer a tentação quando ela vir? Oração, jejum, estudo bíblico, mudança de comportamento, mudança de hábitos. Tudo aquilo que me fazia pecar eu vou arrancar da minha vida. Talvez uma amizade, talvez uma rede social, talvez o meu celular está me atrapalhando. Talvez as coisas que eu assisto na minha televisão, que eu acho inofensivo, mas mais alimenta a minha natureza humana do que a minha vida espiritual. Então há uma necessidade de deixar, há uma necessidade que a gente chama de renúncia. A tentação é um convite ao pecado. O pecado ocorre quando damos lugar a esse desejo. Jesus também foi tentado. Jesus também era tentado. Você acha que não? Tudo que tu é tentado hoje, Jesus também foi. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Foi tentado em todas as coisas. Jesus foi tentado em tudo que tu é tentado diariamente. Foi tentado em todas as coisas. A nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, Jesus foi tentado, mas ele nunca aceitou o convite, né? A tentação, ela é um convite para a pessoa pecar. Sentir a tentação não faz de você um pecador pior, tá? O importante é como você vai responder à tentação quando ela vir. Tá? Como é que a pessoa ela responde à tentação de forma correta? Como ela consegue responder à tentação quando a tentação vem? Se ela estiver cheia de Deus. Se você tiver com uma vida de oração, hábito diário de ler a Bíblia com muita intensidade, jejuar durante a semana, se você se enche das coisas de Deus, ouve louvores espirituais que enaltecem a Deus, tem o hábito de andar com uma vida completamente voltada aos caminhos do Senhor, você está cheio de Deus. Quando a tentação vir, você vai saber dar uma resposta a ela, não permitindo ou não aceitando a tentação, que é um veículo, né? É uma chamada. Observe, Deus sempre oferece uma saída. Paulo ele escreve em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Paulo diz assim, ó, Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, porque ela vai vir, providenciará livramento. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Então a tentação vai vir. Então esse negócio que a tentação era mais forte, a pessoa caiu, não existe. Porque a tentação vai vir. Já sabemos que temos uma natureza inclinada ao erro. Então, se eu já tenho conhecimento disso, o que eu faço? Eu me abasteço diariamente das coisas de Deus. Eu me humilho debaixo da potente mão de Deus. A saída pode ser fugir do ambiente, desligar um aparelho, mudar de assunto, buscar oração,
ou se aplicar à palavra de Deus, lembrar da palavra de Deus. Deus não promete ausência de tentação, mas Ele ajuda a gente a resistir. Ele nos dá ferramentas, Ele nos dá alimento espiritual para quando a tentação vir, a gente não aceitar ela, a gente não abrir a porta. Como vencer a batalha? Você sabe? A Bíblia apresenta meios pelos quais Deus fortalece o cristão. Eu gostaria de, nesse momento, que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz assim a palavra de Deus. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus, olha só, dirija a vida de vocês. Quem é que tem que dirigir a nossa vida? É as nossas vontades? É a nossa natureza, que nós já entendemos nesse estudo que ela é caída? Não. Ele fala aqui em Gálatas capítulo 5, 16. Quero dizer a vocês o seguinte: vocês têm que deixar, então é você, é eu, somos nós, que o Espírito de Deus ele venha dirigir a nossa vida. Que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque a nossa natureza humana porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o Espírito, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Paulo está falando aqui aos Gálatas que nós não podemos fazer o que nós queremos. E que o Espírito Santo que está dentro de nós, o Espírito Santo ele foi dado para o pecador. Tem gente que acha que o Espírito Santo ele foi dado para quem é santo, para quem é perfeito, para quem não peca, para quem não erra. Você nunca vai receber o Espírito Santo. Você nunca vai dar liberdade ao Espírito Santo agir na sua vida. Por quê? Porque tu acha que para receber o Espírito Santo tu tem que ser perfeito. Porque tu acha que para receber o Espírito Santo você tem que ser a quarta pessoa da Trindade, de tão puro e perfeito ao perfeito. Não. O Espírito Santo, ele foi dado para o pecador que entende que tem uma natureza caída e não quer cumprir a vontade da natureza caída. Só o Espírito Santo, só o seu relacionamento com o Espírito Santo vai fazer você vencer. Então você vai receber o convite para mentir, você vai receber o convite para pecar, você vai receber o convite para enganar, você vai receber o convite dos pecados que te aprisionavam no passado. Esses convites vão vir, a tentação vai vir. Mas se tu estiver cheio do Espírito Santo, fazendo a vontade do Espírito Santo, você não vai permitir. Então andar no Espírito é isso aqui. O que é andar no Espírito? É viver abduzido? Não. Andar no Espírito, Gálatas 5,16, é o seguinte: é você deixar que o Espírito de Deus te direcione, porque o Espírito de Deus vai fazer você vencer a natureza que tu carrega 24 horas com você, que é a natureza humana caída. Aí ele explica que a nossa natureza é contra o Espírito. E o Espírito é contra a nossa natureza. Por isso que existem pessoas que tem dias que estão tristes, tem dia que estão felizes, tem dia que sente um vazio enorme, tem gente que sofre de ansiedade, gente que sofre de depressão, tem gente que sofre de uma série de coisas, porque dentro dessa pessoa, essa pessoa ainda não entendeu que existe uma batalha aí dentro. Tem gente que acha que é o diabo, mas não é. Você tem que entender que as tentações que vêm sobre a sua vida, elas são humanas. É de dentro para fora essas tentações. Elas são... O teu maior inimigo não é o diabo foi vencido na cruz. O teu maior inimigo não é a feitiçaria, a macumbaria que fizeram. O teu maior inimigo é você mesmo. Você carrega o inimigo em você, que é a natureza caída, que você só vence ela se submetendo à palavra de Deus e se enchendo do Espírito Santo. Isso é andar no Espírito, Gálatas 5,16. Segundo passo, como vencer a batalha, já que tu entendeu que existe uma batalha entre a natureza humana e o Espírito, né, de Deus que está dentro de você. Renovar a mente pela palavra, a importância de ler Bíblia, a importância de estudar a Bíblia. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, abra sua Bíblia, versículo 2.
diz assim, Romanos 12, versículo 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Então, não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Você já viu como é que vive o povo desse mundo? Paulo está falando. Não vivam como eles. Mas deixem, mais uma vez, tem que deixar, que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Deus quer mudar a tua mente. Porque se a tua mente não for mudada por Deus, tuas palavras não são mudadas, teu comportamento não é mudado, a forma que você anda você não consegue mudar, as amizades você não muda, o que tu assiste tu não muda, o que tu vê no celular tu não muda. Enquanto tu não renovar a tua mente pela palavra, tu não muda, só que tu tem que deixar. Você tem que deixar. Romanos capítulo 12, versículo 12. Não vivam como vivam as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Você acha que é todo mundo que conhece a vontade de Deus? A pessoa só conhece a vontade de Deus quando ela permite Deus renovar a mente dela. Enquanto a mente dela não for renovada, ela não compreende a vontade de Deus. E a mente de uma pessoa só é renovada quando a palavra de Deus, quando ela se debruça diariamente, quando ela se envolve com os ensinos de Deus, os ensinos de Jesus, através de sua palavra. É Bíblia aberta, irmão. Renovar a mente. Então você vence a batalha andando no Espírito, Gálatas 5,16 nós já lemos. Você vence a batalha ao renovar a mente pela palavra. E aí Mateus 26, 41, Mateus capítulo 26, Mateus 26, 41 diz assim, ó, Mateus 26, 41, abre a sua Bíblia que eu estou abrindo a minha aqui, Mateus 26, 41, Mateus 26, 41 diz assim, vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Então existem lugares, pessoas, ambientes e conversas que se você der abertura, você vai ser tentado. Vigiar é você saber aonde você pode ser tentado. Se eu for lá naquele meu amigo, se eu for lá naquela minha amiga, se eu for lá conversar com ele, com ela, através de uma mensagem de celular, se eu particularmente, eu começar a frequentar determinados ambientes, rodas de conversa, ali eu posso ser tentado e ali eu posso cair. Então o sábio, ele se previne. O sábio, ele se previne. Vigiem e orem para que não sejam tentados. Então existe uma receita que Jesus dá. Ele manda a gente vigiar e orar. Vigia e ora, vigia e ora. 1 João capítulo 1, versículo 9, para nós entendermos como vencer essa batalha. 1 João capítulo 1, versículo 9. Mas se confessarmos, 1 João capítulo 1, versículo 9, confessar os pecados, como vencer a batalha? Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Versículo 9. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, para quem que você tem que confessar os pecados? A Deus. Como que faz isso? Todo dia orando. Ele cumprirá as suas promessas e fará o que é correto.
Ele vai perdoar os nossos pecados, ele vai nos limpar de toda a maldade. Porque no versículo 10 diz, né? Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Então nós sabemos que nós temos uma natureza caída. Nós sabemos que somos todos os dias, há momentos do nosso dia, tentados a fazer as nossas vontades humanas. Né? Mas nós já aprendemos como andar no Espírito, Gálatas 5,16, nós já aprendemos a renovar a mente pela palavra, Romanos 12, versículo 2. Nós aprendemos a orar continuamente, Mateus capítulo 26, 41, e agora a confessar os pecados a Deus, em 1 João capítulo 1, versículo 9, através da oração. Colossenses capítulo 3, versículo 5 diz assim, ó, Colossenses capítulo 3, versículo 5 nos ensina a mortificar o pecado. Mortificar o pecado. O que é matar o pecado? Capítulo 3, versículo 5. Diz assim: portanto, matem os desejos deste mundo que age em vocês. Quais são esses desejos do mundo? Quais são os desejos do mundo? Quais são os desejos que existem na nossa matriz, dentro de nós, na natureza humana? Quais são? Imoralidade sexual, indecência, as paixões más, os maus desejos, a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Tem gente que não é a feitiçaria, não é a macumba, não é a inveja do vizinho, não é a palavra de maldição que lançaram sobre a vida dela. Tem gente que está pagando preço, está sofrendo, sendo arrebentado, o diabo está detonando a vida dela, detonando a vida dele, porque está em desobediência à vontade de Deus. Vive cumprindo as suas vontades e o mal ganha força e acaba com a vida da pessoa aos poucos, e até ao ponto de a pessoa morrer e acabar perdendo a sua salvação. A santificação, ela é um processo. Deus ele vai moldando o cristão ao longo da vida. É aos poucos. É um processo diário. É um processo de entrega. A esperança do cristão. 1 João capítulo 2, versículo 1. Temos uma esperança da parte de Deus. 1 João capítulo 2, abre a sua Bíblia. No versículo 1. 1 João capítulo 2, versículo 1 diz assim, 1 João capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém chegar a pecar, temos a Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. Nosso advogado é Jesus. E por meio do próprio Jesus Cristo, por meio dele que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Se obedecermos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz assim, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, essa pessoa é mentirosa, não há verdade nela. Porém, se obedecermos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Observe o equilíbrio. Deus quer que não pequemos, mas quando o cristão cai e se arrepende, Cristo, que está lá no lado do Pai, ele intercede por nós. Quando uma pessoa peca, erra, e em seguida se arrepende verdadeiramente,
Cristo é o nosso advogado diante do Pai, o justo juiz. A pergunta não é: um cristão sente vontade de pecar? A pergunta não é: um cristão sente vontade de pecar? Você é cristão, você é crente, você acredita em Jesus, né? Você sabe que Deus existe, o diabo existe, os demônios existem, os anjos de Deus existem, o céu existe, o inferno existe, é o que a Bíblia ensina, é uma verdade indiscutível. A pergunta é: você aceitou Jesus? Você ainda vai ter vontade de pecar? Claro que vai. Agora, ter vontade de pecar, ser tentado não é a questão, é ceder a esta tentação. E como vencer para não ceder? É o que eu expliquei nesse estudo. O que o cristão deve fazer quando essa vontade de pecar aparece? É o que nós lemos aqui. Quem pertence a Cristo luta. Arrependa-se, né? Busca o perdão e continua caminhando em santidade. O incrédulo faz do pecado um estilo de vida, né? A vida é curta, vamos aproveitar. O incrédulo é assim. Agora, o verdadeiro discípulo, ele pode até cair na caminhada, na tentativa ali de lutar contra o pecado, com a ajuda do Espírito Santo. Ele pode pecar, ele pode cair, ele pode ceder à tentação, mas ele não permanece confortável no pecado. Essa é a diferença entre viver na prática do pecado, 1 João 3,6 até o 9, 1 João 3,6, leia, diz assim: assim quem vive unido com Cristo não continua no pecado, porém quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Aí ele fala: meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. Então, nós observamos dentro da palavra de Deus. Essa é a diferença entre viver na prática do pecado e lutar contra o pecado. Gálatas 5,17. Abra sua Bíblia em Gálatas 5,17. Lutar contra o pecado, 5,17. Diz assim, palavra de Deus. Olha só. Porque o que a nossa natureza humana quer é contrária ao que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. Então, o Espírito que está dentro de você é inimigo da natureza humana que tu carrega. O cristão maduro não é aquele que nunca foi tentado, mas é aquele que aprende pela graça de Deus, porque está se humilhando diariamente debaixo da vontade de Deus, fazendo de Jesus o seu Senhor, vivendo na dependência dos cuidados de Deus. Mas aquele que aprende pela graça de Deus a depender cada vez mais de Cristo, esse vence o pecado. Então, biblicamente, dentro desse estudo, há uma clareza maior. Tem gente que diz assim: eu nunca consigo vencer. Não, você consegue. Tem gente que diz assim: eu não consigo vencer a tentação. Não, você consegue. Talvez você esteja vazio, vazia de Deus. Como me encher de Deus? Orando, lendo Bíblia, jejuando, se entregando, se humilhando, passando mais tempo com Deus. Quanto mais cheio de Deus, quando a tentação vir, você não vai ceder. E você vencendo a tentação, você vence o diabo. Então, a maior proteção que uma pessoa pode ter é andar com Deus e não fazer a sua própria vontade. A gente não foi chamado para fazer a nossa vontade. Nós somos chamados para fazer a vontade de Deus. Que essa palavra possa ter falado ao teu coração nesse estudo. Aonde você estiver, feche seus olhos e vamos orar neste momento. Pai eterno, no poder que há no nome de Jesus Cristo, nós oramos a Deus e
Agradecemos ao Senhor por essa poderosa reflexão, por essa poderosa palavra, pela vida desse homem e dessa mulher. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, nos firma na tua palavra. Senhor, encha-nos da tua presença, a nossa mente, o nosso coração, o nosso interior, que a tua vontade estabeleça-se em nossa vida e não a nossa. É a minha oração, é a oração desse homem e dessa mulher que ora comigo. Abençoa, meu Deus, cada inscrito desse canal, cada pessoa que deixou um like, cada pessoa que compartilhou esse vídeo, que ela seja alcançada através desta palavra e através do poder do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós te agradecemos, ó Pai. Oramos e entregamos tudo na mão do Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe tua vida. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. E até o nosso próximo encontro, aqui nas reflexões ao meio-dia. Fica com Deus. Beijo na sua alma. Aqui na descrição você vai encontrar desse vídeo, você vai encontrar aqui na descrição o estudo, o texto desse estudo vai te ajudar bastante também. Tá bom? Fica com Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor. Por que nós servimos a Jesus e mesmo assim ainda temos a vontade de pecar? Preciso trazer de uma forma clara nessa reflexão a luta entre a